Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Meu nome é Daniela Barros. Eu sou arquiteta digital das soluções fiscais da TOTUS, TAF, TSS e módulos fiscais das marcas. Hoje, nós vamos fazer, então, esse webinar referente à instalação do TAF, tá? Eu verifiquei que ele tem a instalação mais a transmissão dos eventos. Eu não sei se vai dar tempo, tá? Primeiro a gente precisa fazer a instalação para depois continuar e fazer até o ponto de transmitir um evento do E-Social. Tudo bem? As dúvidas elas vão ser respondidas durante o webinar, via texto, e algumas perguntas provavelmente eu também responda ao vivo para vocês. Tá bom? Outro ponto é que essa transmissão do webinar estará disponível no nosso canal TOTUS Soluções no YouTube, provavelmente até a próxima segunda-feira, tá bom? Porque nós temos o feriado aí na sexta-feira. Eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal TOTUS Soluções. Nesse canal a gente sempre coloca os vídeos how-to de como são feitos os processos dentro do TAF. E fora que vocês também têm lá vídeos de processos de outros produtos e de outras ferramentas da TOTUS, tá bom? Então lá ficam disponíveis os webinars, os vídeos how-to e outros vídeos que possam interessar a vocês. Tudo bem? Eu vou começar então a nossa apresentação. Deixa eu só colocar ele aqui para transmitir a minha tela. Então, eu estou aqui mostrando minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim? Então, tá bom. Então, para a gente iniciar, vocês precisam primeiro ter o TAF instalado, tá bom? Para isso, vocês precisam entrar suporte.totus, vamos ver se já está aqui. Pronto. Entrei aqui, então, no portal suporte da TOTUS. Nele eu vou escolher outras linhas de produto. Vou escolher o TAF, TOTUS Automação Fiscal 12117, instaladores. Aí aqui nós temos o instalador do TAF, tá bom? Vejam que é um instalador grande, ele tem 2 GB, então não vou baixar ele aqui, eu já tenho ele baixado, tá bom? Então, vou mostrar ele aqui baixado para vocês, tá aqui na minha pasta de downloads. Já baixei, já descompactei. Tá bom? A primeira coisa para ter o TAF é baixar, então, o instalador. Com o instalador já baixado, vocês precisam ter um banco de dados. O banco de dados que eu vou utilizar é o banco de dados SQL. Deixa só ele abrir. Vejam que eu tenho 2 bancos criados, tá, gente? Um banco TAF e um banco TSS, tá? Alguns clientes já me perguntaram, preciso ter os 2 bancos separados? É aconselhável que vocês tenham 2 bancos separados para o TAF e para o TSS, até para motivos de performance. A performance ela fica mais rápida. E outra, se você precisar, por exemplo, parar o TSS, o TAF não para, porque são 2 bancos separados, tá bom? Então, é sempre uma boa deixar os 2 bancos separados, tá? Com os 2 bancos criados, vocês precisam criar uma conexão ao DBC. ODBC, deixa eu só pegar aqui o do...
pegar aqui o caminho. Tum, tum. Eu preciso criar, então, depois do banco criado, eu preciso criar 2 conexões ODBC. Essa minha conexão ODBC é de 32 bits, porque essa máquina que eu estou usando é uma máquina Windows 7 que só tem 32 bits, tá bom? Mas vocês podem também criar o de 64. No instalador eu vou mostrar. É importante que as conexões ODBCs elas sejam direcionadas para os bancos criados, tá bom? Para que haja, então, a comunicação do TAF com o banco. Agora que eu já mostrei, então, o ODBC e o banco, agora eu vou começar a fazer a instalação do TAF propriamente dita. Eu vou com o botão direito, executar como administrador, em cima do instalador. Avançar. Esse é o contrato de licença padrão da TOTUS. Após ler, clicar eu aceito os termos de contrato e clicar em avançar. Aqui ele sugere uma pasta de instalação do TAF. Vocês podem alterar manualmente ou podem procurar um diretório através do botão procurar. Eu vou deixar aqui mesmo nesse diretório, eu vou clicar em avançar. Aí aqui ele me pergunta o que eu vou instalar. Então, se eu vou instalar o TAF ou se eu vou instalar o TSS, eu posso desmarcar se eu não for instalar. Agora, se eu for instalar, eu marco. Nesse caso, eu vou marcar para também instalar o TSS. E aqui ele já me pergunta se o meu DB Access ele é de 32 ou 64 bits. Para saber qual é o DB Access, se é de 32 ou 64 bits, é necessário você saber qual foi a conexão ODBC que você criou. No meu caso, foi uma conexão 32 bits. Se fosse uma conexão 64, eu alteraria. Como vai ser uma de 32, eu vou deixar de 32. Vou clicar em avançar. Aqui o nome do atalho, vou deixar TAF mesmo. Avançar. E aqui ele me fala o que ele vai instalar. Então, ele vai instalar neste local de destino uma instalação customizada, porque ele vai instalar o TAF, mais os serviços e mais o TSS. Vou clicar em instalar e ele vai fazer a extração. Vamos aguardar, então, ele fazer a extração. Eu vou mostrar aqui para vocês na pasta, enquanto ele vai fazendo essa extração. TOTUS, cTOTUS, TAF. E aqui ele vai extraindo, então, os programas necessários, os diretórios, tudo necessário para a utilização do TAF. Está finalizando a instalação. Ele ainda está finalizando. Agora sim, agora ele começa, então, a primeira parte do TAF. Ele aqui é o assistente de instalação e configuração do TAF. Primeira tela de boas-vindas, clicar em avançar. Aí aqui,
ele já pede os dados do banco. Então, qual é o banco? No meu caso é o SQL. Qual o nome da conexão? É o nome do serviço do ODBC. E se o seu banco tiver usuário e senha, o usuário e senha do banco. Colei usuário e senha. E aí, para quem tiver Oracle, precisa informar o caminho do OCI neste campo aqui, OCI Oracle. No meu caso, como ele é um banco SQL, eu vou clicar em avançar. Vejam que a conexão, então, foi configurada corretamente. Aqui podem acontecer de a conexão falhar. Alguns dos motivos para a conexão falhar, vocês podem estar com, por exemplo, um ADBC de 32 e utilizar 64 ou vice-versa. Outro motivo que também pode falhar a conexão, se vocês não executarem o instalador como administrador, também pode falhar a conexão. Tá bom? Esses são os possíveis erros que podem acontecer para que falhe a conexão do DB Access nesse momento. Tá? Vou clicar em OK. Aqui ele me pede a porta de conexão do Smart Client HTML. Eu posso deixar essa mesma porta, eu posso alterar para uma porta que esteja livre. Aqui os opcionais de quem vai poder fazer aplicação de patch nessa base, aplicação de atualização nessa base. Se vocês não informarem nada, somente a máquina que vocês estão instalando vai ter acesso a aplicar patch. Se vocês quiserem que todas tenham acesso, vocês podem colocar um asterisco. Aí é toda e qualquer máquina pode aplicar atualização. Ou então vocês podem informar os nomes ou os IPs das máquinas que estão desbloqueadas para aplicar atualizações. Tá bom? Vou deixar o meu, eu vou deixar como asterisco para todas as máquinas. Clicar em avançar. Aqui ele me pede servidor de licenças. Eu só vou pedir um minuto para vocês que eu estou pegando aqui o meu servidor de licenças para informar nesse campo. Tá aqui. E a porta do servidor de licenças. Se vocês tiverem já um servidor de licença e vocês quiserem fazer um teste de conexão, vocês podem informar aqui o environment, o nome do ambiente do servidor de licença de vocês. O meu eu não tenho, então eu vou deixar o meu só com a informação do IP e porta do servidor. E vou clicar em avançar. Aqui, ele pergunta quais são os menus que eu quero habilitar durante a minha utilização. Posso ser só o menu completo, pode ser o menu só pode ser o menu completo, ou e-social, ou fiscal, ou ECF. Se a gente for considerar uma empresa que vai ter e-social e reinf, por exemplo, aí você já precisa deixar o menu completo, porque tem mais de uma obrigação. Tá bom? Eu vou deixar o meu completo também. E aqui algumas páginas úteis para vocês consultarem. Vou clicar em finalizar. As configurações salvas ou o talho criado. Então, o TAF já está instalado. Vou clicar em finalizar. Finalizando a instalação. Concluiu a instalação do TAF. No entanto, essa janela aqui é a instalação do TSS. Como eu pedi para fazer a instalação do TAF mais o TSS, essa primeira janela aqui do português é a janela do TSS. Vou clicar em OK. Próximo. Aqui é o mesmo contrato de licença padrão da TOTUS. Concordo. Próximo. Aqui ele me pergunta o caminho de instalação. Como boa prática, eu coloco na mesma pasta do TAF, só separo, uma fica TAF e outra fica TOTUS SPED, que é o TSS. Próximo. Aqui, se ele é online ou offline.
Para os eventos de e-social e Reinf é sempre online. Próximo. Aqui ele me pergunta, então, servidor, localhost, a porta 8080. Normalmente quem usa o RM já utiliza 8080. Pode trocar neste momento para uma outra porta. Aqui, qual é o banco de dados? Então, SQL, o alias, que é o alias do banco, né? Então, que é o nome da conexão ao DBC. O meu também está TSS. O servidor, que é a IP do local. A porta, nós precisaremos pegar a porta que está informada lá no arquivo app server do TAF. Ah, como eu vou fazer isso? Vou mostrar agora. Abri aqui a minha pasta de instalação do TAF. Para eu encontrar o app server, eu vou em bin app server. E aí eu tenho um arquivo aqui que é parâmetros de configuração do app server. Esse arquivo aqui eu vou abrir. Abrir. E aí a porta que ele está pedindo é essa porta aqui, de conexão com o banco. Então é a porta que está informada na seção Top Connect. Vou informar aqui a mesma porta. Próximo. Aí aqui ele me pergunta o que eu quero instalar. Como a gente já tem o Top, né, o DB Access, já instalado pela instalação do TAF, eu não preciso instalá-lo novamente. Então, eu vou precisar instalar o App Server, que é o Application Server, e o Smart Client. Vou deixar os dois marcados e vou clicar em Próximo. Aqui ele me informa, então, qual a porta do serviço do App Server. Também posso mudar nesse momento, caso seja necessário. O nome do serviço do App Server, esse é o nome do serviço que vai lá em serviços. E a descrição do serviço lá nos serviços. Vou clicar em Próximo. E aí ele começa a fazer, então, a instalação do TSS. Ele acabou. Agora ele me pergunta se quer criar os atalhos para todos os usuários, o usuário atual. Próximo. Aqui, então, ele vai descompactando as pastas. Então, se eu for aqui, TOTUS SPED, ele está descompactando, então, aqui as pastas. Ele já iniciou o serviço do TSS. Vou clicar em Próximo. E terminou a instalação do TSS. Então, nesse momento, nós temos o TAF e o TSS instalados. Estão funcionando? Ainda não. Tá bom? O próximo passo de quando vai fazer uma instalação como essa do zero é fazer a conexão do TSS com o DB Access. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso indo TOTUS, TAF, TAF DB Access 32, que é o que eu tenho instalado, DB Monitor. Vou colocar aqui a porta 5571, que é a mesma porta aqui do top, para ele poder acessar. Beleza, acessou. Agora vem em configurações, SQL. Vejam que eu já tenho aqui o TAF pronto com usuário e senha. Agora eu preciso criar um do TSS. Novo. Tem que deixar o mesmo nome da conexão ao DBC, então TSS. E eu vou informar o usuário e senha do banco. Salva. E agora eu vou testar para ver se a conexão do TSS está ok. Validação de conexão. Avança. SQL. TSS. Conexão ok. Então, tanto a minha conexão do TSS está ok com o banco, vamos testar a do TAF também. Avança. SQL. TAF.
Ok, então eu tenho os dois produtos já instalados na minha máquina e tenho os dois conectados com o banco. O próximo ponto, depois dele estar instalado, é fazer a criação de metadados do TAF. Ah, como eu faço isso? Simples, acessando a primeira vez o TAF. Vamos lá. Ó, depois da instalação, ele já colocou para mim aqui os links. Então, o TAF Lite, o TAF Client, o TAF Atualizador. O TAF Lite, ele não consome licença. No entanto, vocês só conseguem integrar e transmitir eventos, tá? Para o processo completo, para ter, por exemplo, para ter os agendamentos dos eventos, para ter de outras ferramentas disponíveis no TAF, vocês têm que usar o TAF normal, que é o TAF Client. Dois cliques para iniciá-lo. Opa, abri duas janelas. Pronto, uma só. A primeira vez que eu acesso o TAF, a senha, o usuário padrão é admin e a senha em branco. Vou clicar em entrar. Aqui ele já fala que ele vai entrar no grupo 99, na filial matriz e no 84, que é o TAF. Clicar em entrar. Aí ele me pergunta qual é a localização. E aí ele vai começando a criar os meus metadados. Então, é X1, X3, X2, X3, X5, são os metadados necessários para que o TAF funcione. Essa criação é uma criação em Ctrl, então ela é um pouco demorada, ela deve demorar em torno de 1 hora mais ou menos, tá bom? O que eu vou fazer? Enquanto ele está fazendo a criação, eu vou passar para uma outra máquina que eu já tenho o TAF instalado para a gente continuar, tudo bem? Eu peço que vocês aguardem só um minuto enquanto eu vou alterar aqui o organizador.
Oi, pessoal. Vocês me ouvem bem? Eu mudei de tela, mudei de máquina, por isso que eu precisei perguntar para vocês, tá bom? Vocês estão vendo então a minha tela. O que que acontece? O outro está lá instalando, né? Tá fazendo lá a criação desse X1, X2, X3, tá criando os metadados. Então, depois vamos contar que os metadados já foram criados. Após os metadados criados, é bom que vocês já criem o grupo de empresa de vocês, tá? Para isso, o que que eu fiz? Eu vim na minha outra máquina, que também está instalada no mesmo lugar, TOTUS, TAF. Aí eu vim em binário e Smart Client. Por quê? Porque eu vou abrir o Smart Client para entrar a primeira vez no TAF não, para entrar no configurador e criar as minhas empresas, tá bom? Então, 2 cliques no atalho do Smart Client. Aqui vocês vão deixar siga CFG, porque vocês vão entrar no configurador, tá bom? O configurador, ele é utilizado para criar grupo de empresa, empresa e filial, para fazer manutenção nos menus do TAF, para criação de usuários e para alteração de possíveis parâmetros, tá bom? Vamos lá, então. Siga CFG, ok. O meu caso também é admin, senha em branco. Entrar. Vejam que aqui embaixo ele está 99, configurador, é isso mesmo, tá bom? Entrar. Está carregando. Confirma. Ok, entramos então no configurador. Então, para criar as suas empresas, filiais que vocês tenham, tá bom? Vocês devem ir em ambiente, empresas. E aí a primeira coisa que vocês devem fazer é criar um grupo de empresas. Não, vou falar, depois vou falar várias vezes durante essa apresentação. Não utilizem o grupo de empresa 99 para a empresa de vocês, tá bom? Não utilizem. 99 é utilizado para testes. Não utilizem a 99. Então, vamos criar um grupo de empresas novo. Grupo de empresas. Vocês podem ver que aqui tem a 99 teste. Ela tem tamanho 2 porque ela só usa filial, tá? Então, se vocês utilizam grupo de empresas, se a empresa de vocês tem mais de uma raiz de CNPJ diferente, ou seja, os 8 primeiros dígitos são diferentes entre empresas, vocês precisam criar um grupo, então, que contemple empresa e filial, tá bom? Se vocês só têm um CNPJ raiz e tem lá ao final os outros para as filiais, vocês podem usar uma estruturação de 2 e filial, tá bom? Eu vou criar, então, uma estruturação com empresa e filial. Vou incluir um código, grupo teste. Aqui o tamanho. O tamanho é o tamanho do seu layout que você vai ter. Então, quantos caracteres você quer ter para dividir as empresas e quantos para dividir as filiais? Espera aí, gente, que eu vou fechar meu Outlook. Pronto, voltando. Então, qual o tamanho do layout para empresa e filial? Então, quantos caracteres vão ser usados para diferenciar entre empresas e entre filiais? Pensem que a empresa de vocês vai ter, por exemplo, 2 dígitos e as filiais mais 2 dígitos. Então, esse seria um layout
com tamanho 4 e o layout empresa, filial. Tab, ele monta a estruturação aqui embaixo. Grupo é só para isso, tá bom? Vou clicar em confirmar. E aí ele me pergunta se deseja criar o dicionário de dados agora. Se eu clicar em sim, ele vai começar a criar os SX do grupo 01, que é o que ele está fazendo na base que eu estou criando na outra máquina. Então, eu vou colocar que eu não quero que crie o dicionário agora, porque senão eu fico com duas bases travadas e a gente não consegue continuar esse webinar, tá bom? Inseri o registro com sucesso. Aí agora eu vou fazer então a parte das empresas. Vou sair. Ok, saí do grupo de empresas, agora eu crio as empresas. Quantas raízes de CNPJ diferentes eu tenho? Eu tenho 2 raízes de CNPJs diferentes. Então, eu tenho que ter 2 empresas. Vou clicar em incluir. Vou atrelar ao meu grupo. Vou atribuir um código. Empresa 01. E vou incluir a empresa 02. Confirma. Tenho, então, 2 empresas atreladas ao grupo 1. Terminou? Ainda não. Agora eu vou fazer as filiais, e são nas filiais que ficam os... É onde você informa os CNPJs, tá bom? Vamos lá. Agora eu venho em empresas e filial. E aqui é onde eu informo, então, os dados da empresa. Incluir. Aí eu vou atrelar o grupo. Opa. O grupo. Vou atrelar a empresa. Um código de filial. Filial 01. Aqui eu preencho os dados, então, da filial. O nome comercial, o telefone, fax, equipe não se usa, tipo de inscrição. Aqui o CNPJ, aqui a inscrição estadual. Se tiver inscrição municipal, pode informar. O endereço fiscal de entrega. Complemento. Bairro. Cidade, estado, CEP e o código do município. Com essas 2 abas preenchidas, vocês já conseguem transmitir eventos do e-social, tá bom? Aí vocês precisariam criar para todas as filiais atreladas às suas empresas em específico, tá? Assim se faz o cadastro de grupo, empresa e filial, tá bom? Só para eu confirmar. Como eu estou utilizando para teste, tá, gente? Essa minha filial 99 é a que eu faço transmissão, mas é porque eu utilizo para teste. Lembrem-se disso, porque eu estou utilizando para teste. Da empresa de vocês, não usem a 99, tá bom? Vou clicar em fechar. Outra funcionalidade aqui do configurador é a criação de usuário. Criação de usuário fica em usuários, senha, usuários. E aqui vocês podem incluir um usuário, tá bom? Eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai demorar muito e a gente não consegue passar todo o conteúdo.
Um ponto também que vocês precisam verificar quando vocês forem instalar o TAF de vocês são algumas parametrizações, tá? Pronto. Onde ficam esses parâmetros? Os parâmetros ficam em ambiente, cadastro, parâmetros. Aqui estão os parâmetros. Opa, ainda não apareceu, agora apareceu. Aqui estão, então, todos os parâmetros disponíveis na ferramenta. Tá bom? Os do TAF, eu vou procurar um que é bastante utilizado. MV, TAF, VLES. Que é a versão do layout do e-social. Às vezes dá problema de transmissão de arquivo, e aí problema de transmissão do evento, e aí fala que está com erro de esquema. E às vezes fala que está com erro de esquema e está assim, 020202. Por quê? Porque essa é a versão do e-social. Só que a versão do e-social não é mais 020202, é 020401. Tá? Esse é um parâmetro que vocês precisam sempre ficar de olho quando houver, então, a falha na transmissão de um evento do e-social, tá bom? Cliquei em salvar. Outro aqui que nós temos também é a versão do layout do Reinf. Deixa eu clicar aqui em alterar. 10301. Esse daqui já está certo. Só um momento, gente. Oi, gente, obrigado por aguardarem. É que eu só fui confirmar para ver se a versão do Reinf ela tem um 0 na frente ou não tem. Essa não tem, vejam que ela é diferente. A do e-social ela tem a versão, o zero na frente, a do Reinf não tem, tá bom? Salvar. E aqui vocês têm vários, todos esses que tem TAF na frente são parâmetros do TAF. Tá? No configurador, é isso. Agora, vamos ao TAF. Vou sair. Bom, agora vamos voltar, então, ao TAF, tá, gente? Vou sair daqui do configurador. Pam, pam, sair. Agora vamos ao TAF. Posso entrar aqui pelo Smart Client mesmo, tá? Ao invés de siga CFG, eu coloco siga TAF. Deixa ele abrir. Vamos lá. Usuário e senha. Opa, nem vou entrar nesse daqui, senão ele vai criar os metadados. 99. Agora ele vai carregar. Beleza, entramos então no TAF. Aqui o meu entrou direto porque eu já uso essa base, tá, gente? Mas depois que vocês rodarem, depois que ele terminar de processar a criação dos metadados, ele vai fazer duas validações, o TAF. A primeira validação é para saber se existe um complemento cadastral. Complemento cadastral é isto aqui. Atualizações, empresa, complemento cadastral. Isso é o complemento cadastral. O que acontece? O complemento cadastral, ele é o coração do TAF. Então, enquanto ele não cria uma linha, ele não deixa você entrar no TAF.
Tá? Então, a primeira validação é que ele fala lá do complemento cadastral, você amarra, e aí ele cria aqui o complemento. Por que esse cara é tão importante? Porque ele é o S1000 do E-Social, ele é também o R1000 do REINF, e ele também serve para informar quais são as obrigações que vocês entregam pelo TAF. Como ele sabe disso? Por essa aba aqui chamada Obrigações Fiscais. Então, por exemplo, essa minha base é uma base que eu posso gerar ECF, EFD Contribuições, EFD ICMS-PI, que é o SPET fiscal, GIA e Sintegra. Tá? Então, por isso ele faz a validação para criar o complemento de estabelecimento. Tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar dele. Outra validação que ele faz, alguns que já instalaram já devem ter pego, é quanto à autocontida, a tabela de autocontida. Então, eu vou abrir para vocês aqui a configuração do TAF diagnóstico. Aqui, ele está falando que a minha autocontida está atualizada, tá? Então, quando vocês entram a primeira vez, ele pede para criar o complemento cadastral, ele pede para vocês saírem. Quando vocês entrarem de novo, ele vai ver que a tabela autocontida de vocês não está atualizada e vai atualizar, tá bom? Mas, afinal de contas, o que são as autocontidas? As autocontidas são as tabelas dinâmicas do governo. Então, a segunda vez que você entra no TAF, ele faz, então, a carga das tabelas autocontidas para dentro do TAF. Tá bom? Por isso que ele faz essas duas validações, que é um pouco demorado para você iniciar a primeira entrada no TAF. Então, tendo o complemento cadastral e tendo as autocontidas já prontas, ele deixa você entrar no TAF como eu entrei aqui. Tá? Aí entrou no TAF. Para quem é DataSul e RM, para quem é DataSul e RM, vocês precisam informar. Deixa eu voltar aqui. Eu entrei aqui no wizard de configuração, né? Que ele fala aqui das autocontidas. Eu vou marcar aqui as minhas. Opa. Clicar em avançar. E aí o que acontece? Vocês precisam fazer a integração via web service. A integração via web service ela vai se dar quando vocês marcarem essa terceira alternativa aqui no wizard de configuração do TAF. Layout TOTUS ou web service. Mas vocês também precisam marcar a segunda opção de tabela compartilhada. Por quê? Porque o TAF vai criar tabela. Com a segunda opção, o TAF cria tabelas temporárias, que são as tabelas que fazem o tráfego de dados entre o RP padrão de vocês, seja Proteus, DataSul, RM ou um RP não TOTUS, com o TAF, tá bom? Vou clicar em avançar. Aí aqui ele me pergunta qual o nome da conexão, o banco e a porta de conexão do DB Access, que é aquela porta de conexão lá da seção Top Connect do App Server. Vou clicar em avançar. E aqui a minha porta de conexão do web service. A minha eu deixei 8080 mesmo, tá? Mas para quem utiliza o RM, normalmente utiliza 8080 para portal, tá bom? Aí vocês alteram nesse momento. Aqui o nome do serviço. O serviço, se vocês olharem lá nos serviços, ele já está lá, quando vocês fizeram a instalação. Deixa só ele abrir aqui. Tá aqui o serviço, tá bom? É só vocês informarem aqui. Opa. Papá, avança. Aí clica nesse botão processar as configurações do assistente. Aí ele vai, no meu caso ele já criou as autocontidas, mas aí ele criaria as autocontidas, tal. E os componentes de integração, que são as tabelas TAF ST1, TAF ST2, TAF GERCTL, TAF XRP. Essas são as tabelas então que fazem o tráfego de dados entre o seu RP de origem e o TAF, tá? Ele está criando então os componentes. Papapá. Vamos ver.
Criaram, então, criação das tabelas com sucesso. As tabelas aqui auxiliares que eu falei para vocês. Web Service configurado. Finaliza. Ele mostra, então, aqui um resuminho do que ele fez. Clicou em sair. E aí, a configuração do TAF está pronta, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer uma importação de arquivos, tá? Eu só vou pedir um momento, que eu vou só gerar aqui um arquivo e eu já retorno com vocês, tá bom? Só um momento. Gente, voltei. Eu estava só gerando aqui uns XMLs para a gente poder importar, e tem algumas perguntas que estão recorrentes. A primeira pergunta é o seguinte: eu já utilizo o TAF por social. Eu vou precisar reinstalar o TAF para utilizar o Reinf? Não, não é necessário reinstalá-lo. Vai ser necessário que você aplique o pacote de atualização do Reinf. Aproveitando, vou mostrar onde está esse pacote, tá bom? Vamos lá. Eu não estou mostrando a tela. Desculpa, gente. Pronto, agora sim. Eu tô aqui, pronto, entrei no suporte, downloads. Aí vocês vão em TAF, aqui na outra linha de produto TAF. TOTS Automação Fiscal 12.1.17. Atualizações periódicas, o pacote, atualizações periódicas. Tá, atualizações periódicas e dicionário, mas primeiro vocês precisam pegar o patch. O pacote está aqui, então vocês vejam que, ó, TTTP é o Top Connect, esse daqui é TTTP em português, então Top Connect em português, em espanhol e em inglês. Vocês vão pegar o português, que é o último aqui, TTTP, tá bom? Depois que baixar esse, vocês vão voltar, porque vocês precisam aplicar duas situações aqui. Então, vocês precisam aplicar o pacote e rodar o dicionário de dados. Dicionário de dados, vão baixar esse dicionário, que é o diferencial de 23/3. Vejam que os dois têm datados 23/3, tá bom? E aí vocês vão fazer, então, a aplicação do pacote, lá pelo atualizador, depois vão rodar esse dicionário, também através do atualizador. E tem mais uma coisa para utilizar o Reinf, trocar o menu. Vamos voltar lá. Venham em menus, porque senão vocês não vão achar as rotinas, né, gente? Aí tem aqui, ó, TAF menus. Baixem esse TAF menu, ele vai vir lá com o sigataf.xnu aqui, e aí vocês vão colá-lo, coisa super simples na vida.
Nossa, minha máquina tá muito lenta. TOTUS. TAF. Vocês vão colar dentro desta pasta aqui, System. Tá? Vocês vão simplesmente trocar. SIGATAF. Ó, vejam que já tem um SIGATAF XNU aqui. Vendo? Vocês vão trocar esse SIGATAF XNU. Vejam que o meu já está 24/3, o meu já foi trocado, tá? Então, essa minha base ela já está disponível para transmissão dos eventos do Reinf, tá bom? Então, para fazer a atualização, vocês precisam baixar o pacote, baixar o dicionário de dados, baixar o menu. O menu, colar na pasta System, o pacote e o dicionário. Informá-los no momento da atualização do RP de vocês lá naquele pacote, lá no atualizador, tá bom? Vamos agora, então, fazer uma importação de arquivos para o E-Social, tá bom? Vou voltar lá na minha pasta. Eu tenho uma pasta aqui, arquivos E-Social. E eu já montei uma aqui, webinar. Opa, só montei e não colei. Só um momento que eu vou pegar aqui, tá, gente? Vou fechar aqui o monitor. Opa, pronto. XBL, Tafinteg, 1040. Pronto. Voltei. Eu tenho aqui 4 XMLs que eu vou importar. Vejam que são 2 de rúbrica, S1010, e 2 1040, se eu não me engano, é cargo. Vamos fazer a importação desses 4. Eu vou fazer a importação manual, mas eu já mostro para vocês como faz o processamento se fosse vindo de web service, tá bom? Vamos lá. Vou voltar no TAF. No TAF, miscelânea, integração e importação de arquivos. Uma tela de bem-vindo. Essa aqui é a importação manual, tá? Não sei, alguns clientes utilizam. Avança, provavelmente vocês não vão utilizá-las, tá? Aqui eu posso fazer a importação 3, layout XML, e aí aqui eu informo, opa, deixa eu mudar aqui para 3. 3, e aqui o caminho. Então, tudo que está dentro da minha pasta webinar. Finalizar, confirmar o processamento, sim. Agora ele vai fazer, então, processo finalizado e ele vai começar a fazer a importação. Então, integrando, agora ele está integrando com o TAF. Vamos lá, está integrando. Deixa eu pegar aqui mais algumas dúvidas para eu responder enquanto ele está integrando. Só um minuto, gente. Gente, peguei uma pergunta aqui, que é o seguinte: se as transmissões dos eventos do E-Social e Reinf, eles são sempre feitos pela matriz. Sim, eles são sempre feitos pela matriz, até porque ela que é o mandatário para a transmissão, tá? Lembrem-se que é só a raiz do CNPJ que importa. Então, por isso tem que ser feito pela matriz, tá bom? Agora eu vou continuar aqui o processo de validação, sim. Ele vai validar o meu arquivo. Opa.
Agora o monitor de integração. Vou colocar só a data de hoje, porque eu tenho várias importações. De hoje até hoje. Opa, ficou vermelho. Vamos ver o motivo. Meu S1010. Valor informado. Valor 11 informado não existe na base de dados. Vamos dar uma olhada. Pronto. Para eu descobrir, eu vou lá no cadastro de rúbricas, tá, gente? Então aqui, papá, fechei. Atualizações. Evento social, tabela, rúbricas. Então ele disse que tem um campo 11 que ele não acha. Vamos ver. Inc CP. CP. Vejam o motivo. Vejam, vocês viram que eu abri a minha consulta padrão, ele está em branco? O que acontece? A minha autocontida não preencheu esse campo. Isso pode acontecer? Pode, tá bom? Nesses casos que não preencheu a autocontida, o que nós precisamos fazer? Nesses casos, nós precisamos rodar as autocontidas novamente. E aí, como faz isso? Agora a gente volta no configurador para poder rodar, tá bom? Só um minuto. Gente, eu vou só mostrar como faz, mas se eu rodar autocontida aqui, ele vai demorar 15 minutos, tá? E aí talvez seja um tempo que a gente não disponha, tá bom? Vamos lá. Para rodar autocontida, tá? Para a gente forçar a autocontida, como faz? Eu vou sair do TAF e vou entrar de novo no Siga CFG. Então, siga CFG. Nove, nove. Eu vou em ambiente, cadastro, parâmetros. Nos parâmetros, eu tenho um parâmetro que controla a versão das autocontidas, tá? Qual é esse parâmetro? Então, é mv underline vault.com, versão das autocontidas. Altero. Vejam que o meu está 1021.09. Como eu forço para ele recriar? Coloco 1000 aqui. Se eu colocar 1000, na hora que eu entrar no TAF, ele vai falar que as minhas autocontidas estão desatualizadas e vai pedir para atualizar. Eu
eu vou fazer o seguinte, gente, tem algumas outras dúvidas de compartilhamento, tem outras dúvidas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse parâmetro para 1000, eu vou deixar as autocontidas rodando, e eu vou mostrar onde faz a alteração do compartilhamento de tabelas, e vou falar novamente das empresas que foram algo que perguntaram, tá bom? Que aí a gente fica para mostrar para vocês como faz essa atualização, tá? Só um minuto. Ah, pessoal, outra informação. Tem um pessoal perguntando sobre o pacote do instalador que não está disponível no portal para vocês. Para quem está com esse problema, a gente está verificando junto ao pessoal da expedição de pacotes aqui na TOTOS para saber o porquê que alguns de vocês não receberam, tá bom? Mas já está no nosso radar, a gente já está verificando com o pessoal da expedição para que seja solucionado o quanto antes, tá bom? Enquanto isso, ó, vou deixar o parâmetro alterado para 1000. Não precisa nem alterar os daqui de baixo, tá? Só altero o daqui de cima. Vou salvar. Pá, pá, pá. E vou entrar novamente no TAF. E aí ele vai fazer a validação das autocontidas. Siga TAF. Vejam que ele faz, então, a validação, né? Então, ele entra na tela de bem-vindo direto. Ele já fala aqui que a minha autocontida está desatualizada. Avança. Vou deixar os dois aqui. Avança, avança, avança. Processa. Deixa ele processando. Ele vai, então, fazer o abastecimento das autocontidas. Enquanto isso, vou voltar aqui no configurador para a gente falar de compartilhamento de tabelas. Compartilhamento de tabelas. Ele também fica no configurador, tá bom, gente? E ele tem uma situação. Para alterar o compartilhamento de tabelas, vocês devem estar com acesso exclusivo ao ambiente do TAF. Por isso, quando vocês forem alterar compartilhamento de tabela, baixem. Deixa eu fechar um deles aqui. Baixem os serviços de web service e o serviço de PET, porque ele consome, ele fica fazendo acesso ao cadastro de empresa. E aí vocês não têm acesso exclusivo, tá? Além de tirar todos os usuários também, tá bom? Então, para alterar o compartilhamento de tabela, para esses caras aqui, esses dois, e tirem todos os usuários do ambiente. Com acesso exclusivo, vocês vão lá no configurador, base de dados, dicionário, base de dados. Ok. Procurem as tabelas que vocês precisam alterar, tá bom? Como vocês vão fazer isso? Deixa eu só ele parar de pensar. Clicando na lupa e procurando aqui uma tabela, por exemplo, C8R, tabela de rúbricas. Venham aqui, nesse lápis aqui, que é o botão de editar, e alterem aqui, olha, filial pode ser compartilhado exclusivo. É aqui que muda o compartilhamento, tá, gente? Aí a gente tem algumas situações. Se vocês nunca fizeram nenhuma integração,
Não tem problema, pode alterar e vida que segue. Quando vocês forem fazer as integrações de vocês, vida que segue. Agora, se vocês já fizeram alguma integração e vocês vão mudar de exclusivo para compartilhado, é necessário verificar no banco de dados de vocês, porque toda vez que você muda de exclusivo para compartilhado, ele preenche a tabela, ele preenche o campo de filial quando está exclusivo. E quando está compartilhado, não preenche. Então, se você está mudando para compartilhado, você precisa limpar esse campo filial, tá? Então, pensem, eu já fiz uma série de integração de rúbricas, todas elas com exclusivo. Então, ou seja, a tabela está com a informação por filial. Você alterou o compartilhamento para compartilhado, você precisa entrar via banco e limpar esse campo filial. É necessário que esteja ou um analista que conheça ou um DBA que conheça, tá bom? Outra coisa, façam um backup da tabela que vocês estão alterando, tá bom? O compartilhamento funciona assim, é só alterar aqui para compartilhado, verdinho aqui, e depois clicar. Opa, depois de clicar nesse verdinho, ele vem para essa tela e vocês clicam no disquete para salvar, tá bom? Aí vocês precisam ver quais são as tabelas que vocês precisam compartilhar e aí faz esse compartilhamento. Lembrando que tem que fazer, então, um ajuste no banco se já tiver movimentação nessas tabelas, tá bom? Belezinha? Deixa eu ver aqui como está o meu processo de autocontida. Ele ainda está processando. Acho que ele ainda vai demorar. Vou pegar mais algumas questões enquanto isso. Só um minuto, gente. Gente, o meu ainda está processando, então, enquanto está processando, vamos falar de schedule. Mas eu vou pedir 2 minutos para vocês, tá bom? Vou deixar a tela aqui, 2 minutos, eu já volto para falar de schedule.
Oi, pessoal, voltei. Vamos falar então, enquanto ele está processando aqui, vamos falar de schedule, tá bom? Schedule vocês podem entrar em dois lugares. Ou pode ser pelo TAF, ou pode ser pelo configurador. Independente dos locais, vai chegar no mesmo ponto. Tá? Mesmo entrando pelo TAF ou pelo configurador, termina na mesma rotina, tá bom? Vou pelo configurador, que o TAF está lá. Deixa eu ver se ele caiu. Não, está processando mesmo. Então, por aqui pelo configurador. Ambiente, schedule. Lembrando, gente, que schedule também faz acesso ao sistema. Então, se vocês tiverem schedules e vocês precisarem fazer alguma alteração, alguma atualização que precise de acesso exclusivo, tem que parar o schedule também, tá? Vejam que o meu aqui está parado, tá bom? Primeira coisa para criar schedule é você ter um agent. Para criar um agent, clique no maisinho do agent, cadastro, e aí você pode ou cadastrar na mão, ou cadastrar na mão aqui, adicionando e cadastrando na mão, ou tem um caminho mais fácil, que eu gosto de indicar. Essa bolinha aqui em cima, adicionar agentes padrão. Clicou na bolinha, ah, que bonitinho. Ele cria os dois, tá vendo? Ele criou do grupo 99 que eu já tinha e do grupo 01 que eu criei com vocês, tá bom? Então, os agentes já estão criados. Opa. Espera aí, pronto. Estão aqui criados, tá bom? Com o agente criado, aí a gente vem para agendamentos, cadastro. Opa, cadastro. Pronto. Enquanto isso, deixa eu ver se caiu aqui do outro lado. Não, diz que está processando. Deixa eu só ver se ele está processando mesmo. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. É o que eu vou descobrir. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, gente. Vamos então criar dois schedules. Vamos lá. Schedule, a gente tem que lembrar de uma situação. A gente tem agendamento que é de integração e a gente tem agendamento que é de transmissão. Tudo aquilo que for integração é TAFA integ e tudo aquilo que for transmissão é TAF proc. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa saber isso para criar o agendamento, tá? Vou clicar aqui em incluir. A rotina. Então, se eu for fazer integração, então pense o seguinte, para quem é RM, DataSul, para quem é Logix, e vai fazer integração. Então, vocês mandam, né, do RP de vocês para o TAF, tá? E aí, quando vocês chegam no TAF, vocês têm que clicar naquele processamento, certo? Para que vocês façam isso de maneira automática, vocês precisam fazer dois schedules
de integração, tá bom? O primeiro é o Tafa Integ, abre parênteses, 2, fecha parênteses. Tafa Integ 2. O que é o Tafa Integ 2? O Tafa Integ 2 é uma rotina que pega tudo aquilo que está na tabela TAF ST2, desculpa, TAF ST2, que é uma tabela de transição, uma tabela temporária, e passa para as tabelas do TAF, tá bom? Quando vocês clicam lá no processamentos, dentro do TAF, ele faz isso, ele pega tudo que está na TAF ST2 e joga para as tabelas do TAF. Então, isso quem faz também é o TAF Integ 2. Coloco ele aqui. Que dia e que horário eu quero que inicie. Para qual empresa e filial. Vou clicar só na 99, que a minha 01 não tem nada. Avança. Opa. Voltar aqui. Avança. Avança. Finaliza. Módulo 84, sempre. E aqui você pode colocar a descrição. Então, job para transferência da tabela TAF ST2 para as tabelas do TAF. Aí eu clico aqui na recorrência e coloco aqui quantas execuções eu quero. Então, diário, eu quero 6 execuções no intervalo de 2 horas. 6 execuções no intervalo de 2 horas. Ele começando às 14, então ele vai fazer às 14, às 16, às 18, às 20, às 22 e à meia-noite. Tá bom? Isso aqui você configura conforme você precisa. E colocar aqui sem data de término, senão ele só faz hoje. Sem data de término. Pronto. Confirma. Confirma novamente. Meu primeiro schedule está criado. Vamos fazer o segundo. Porque esse é só para a tabela TAF ST2, para as tabelas do TAF. Para quem já fez alguma integração com TAF, depois que você clica lá no processamentos, ele tem uma pergunta que ele pergunta assim: deseja validar os dados? Ou deseja validar o arquivo? Alguma coisa assim. O que é aquilo? Aquilo é realmente a validação para saber se está condizente com o que o TAF espera. Tá? Que é o que vai dizer se ele vai ficar verde, vai fazer toda a integração, se vai ficar vermelho como o meu ficou, e não fez a integração e por qual motivo. Aquilo é a validação. A validação também é um TAFA Integ, mas é um TAFA Integ 3. Então, vamos lá. Então, TAFA Integ, abre parênteses, fecha 3. Começando hoje, no ambiente TAF, empresa e filial. Vou escolher. Avança. Vou escolher aqui também. Avança, finaliza. Módulo 84. Descrição. Job de validação dos dados. Recorrência. Recorrência, número de execuções por dia, 6 a cada 2 horas, sem data de término, confirma. Confirma. Beleza, tenho meus 2 jobs de integração prontos. Eu quero fazer os jobs de transmissão. Para fazer os jobs de transmissão, a gente tem que levar em consideração... Opa! Estão me escutando? Estão me escutando? Então? Aqui deu um barulho aqui no meu microfone. Normal, tá bom. Vamos voltar. Então,
Para fazer os jobs de transmissão, você precisa saber de grupo de eventos. Por quê? Porque. Opa, ainda está processando. Porque nem tudo. Porque para você alterar de transmissão para você fazer a transmissão, você tem que saber tudo aquilo que é transmitido todos os dias. Por exemplo, todos os eventos não periódicos, você tem que transmitir até 24 horas. E os eventos que são periódicos, você pode transmitir, por exemplo, uma vez por mês. Se eu colocar um job que vai fazer tudo ao mesmo tempo, vocês podem ter problemas de às vezes transmitir algo que você não gostaria que transmitisse naquele momento. Então, para isso, tem que primeiro fazer a separação desses eventos pelo grupo de eventos. Só que eu não consigo entrar aqui ainda, porque não terminou de fazer o meu abastecimento das autocontidas. Deixa eu ver aqui se a minha outra base já está pronta. Qualquer coisa a gente faz aqui na outra base que eu tenho pronta, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a criação dos metadados terminou agora. Agora eu vou fazer o abastecimento das autocontidas na outra base, tá? Só um momento, tá, gente? Uhum. Deixar a autocontida rodando na outra base. Agora vamos ver se esse terminou. Não terminou ainda. Eu vou fazer o seguinte, gente, já são 11h30, então a gente não vai conseguir terminar. Eu vou cancelar esse processamento da autocontidas, vou voltar ao parâmetro para a gente falar de grupo de eventos e falar do schedule de transmissão, tá bom? Só um momento. Eu vou derrubar esse serviço.
Entrei no TAF novamente, tá, gente? Voltei o parâmetro para ele não validar a autocontida. Aí agora para a gente criar o grupo de eventos. Eu venho em TAF, miscelânea e social, grupo de eventos. Vou incluir, atribuo um código, então eventos não periódicos. Aqui é só amarração mesmo para poder criar no schedule, tá, gente? Então, minha autocontida tá. Não tem nenhuma autocontida. Vou pensar aqui. Só um momento, gente. Gente, eu ia mostrar aqui, mas a minha autocontida ela não foi abastecida, né? Então, como eu cancelei lá o processo, nenhuma das minhas autocontidas estão nessa base aqui estão abastecidos, né? Estão alimentadas. Então, eu não consigo mostrar agora o grupo de eventos, tá? Enquanto isso, na outra base, que é a base que eu criei, está rodando as autocontidas. Então, assim que ela terminar as autocontidas nessa outra, que eu acredito que sejam mais uns 5 ou 10 minutos, a gente continua o grupo de eventos, tá? Enquanto isso, eu vi que tiveram algumas pessoas que perguntaram sobre cadastro de empresa, cadastro de filial, e que cadastraram empresas com CNPJs diferentes como filiais diferentes, filiais distintas. Não pode fazer dessa maneira. Por quê? Porque o TAF ele valida por empresa, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui em atualizações, empresas, complemento cadastral, você é obrigado a informar quem é a matriz. Deixa ele abrir aqui. Olha, ele é obrigado, você tem que informar, você tem que ticar esse matriz para você conseguir transmitir os seus arquivos. Então, se você estiver numa estrutura que tem várias filiais e mais de uma filial tiver esse matriz marcado, tá errado. E aí o TAF não consegue fazer essa transmissão, tá bom? Como ele consegue fazer a transmissão? Se vocês tiverem lá o cadastro por empresa. Então, aqui cadastro. Empresa. Vocês têm que ter empresas diferentes. Opa. Essa função foi desabilitada no TAF, agora é só no configurador. Deixa eu voltar aqui no configurador. Empresas. Você tem que ter a empresa cadastrada e cada empresa amarrada com as suas filiais específicas, tá? Embora o número o número do CNPJ ele vem apenas na filial, ele faz a separação por empresa. Então, quando você entra no TAF, vou até abrir novamente aqui o meu. Ele te pergunta, então, qual o grupo.
É que aqui eu tinha cadastrado só uma filial, mas se eu tivesse cadastrado uma filial para cada uma das empresas, ele também me abriria aqui qual o grupo e qual empresa eu quero abrir. Então, cada uma das empresas tem uma matriz apenas, e não mais de uma matriz. Por esse motivo é que quando vocês forem criar o grupo de vocês, tá bom? Quando vocês forem criar o grupo, vocês têm que criar com grupo, empresa e filial. Até para que as raízes de CNPJ diferentes sejam empresas diferentes. Tá bom? Então, vou voltar aqui. Essa parte da empresa, do grupo de empresas, dessa estruturação ficou clara, pessoal? Tá claro para vocês agora? Ficou melhor? Ficou mais fácil de entender? Ah, consegue demonstrar a criação de uma empresa com uma única raiz e duas filiais? O Marco perguntou. Vou demonstrar. Então, ó, criei o grupo, tá? Depois de criar o grupo, ali eu já estava em empresa. Criei a empresa e aí a filial atrelada é simples. Você vem aqui na filial, incluir. Vem na filial incluir. Primeiro, amarra o grupo. Papá. Depois, amarra a empresa. Papá. Depois, atribui o código da filial. Opa, eu já tinha feito um filial 01, então 02. Filial 02. E aí, aqui eu informo TOTO social, telefone, informo os dados, né? Então, os dados que você precisa para transmitir vão na primeira e na segunda aba, tá bom? Aí criou, confirma. Registro inserido com sucesso. Então, veja que eu tenho aqui duas filiais atreladas para a mesma empresa. O que, que mostra que elas estão atreladas à mesma empresa? Está amarrada aqui a empresa. Você pode ver que as duas estão amarradas na empresa 01. Tá bom, Marco? Acho que era essa a sua dúvida, né? Se a transmissão é sempre feita pela matriz, tenho que cadastrar mesmo assim as filiais? O Anderson perguntou. Se a transmissão é sempre feita pela matriz, tem que cadastrar mesmo assim as filiais? Vamos lá, Anderson. Tem que cadastrar as filiais, sim. Por quê? Todas as tuas tabelas são compartilhadas entre todas as filiais? Se não tiver compartilhamento, você precisa ter todas as filiais cadastradas sim, até porque você vai informar, por exemplo, que aquelas rúbricas ou aqueles cargos são para a filial 1 e não da filial 2. Tá? Outro motivo também, Anderson, o TAF ele vai ser o gerador de todas as obrigações fiscais para os clientes TOTOS. Então, pensa no seguinte, tanto o REINF quanto o E-Social, eles são por raiz de CNPJ, até aí beleza, pode ser tudo entregue pela matriz. No entanto, se a gente for falar de SPED fiscal, que é o EFD e ICMS-PI, ele é por filial. Então, se a gente for pensar que daqui, acho que se eu não me engano, 3 ou 4 meses, mais ou menos, essas obrigações para a linha RM e para a linha DataSul já vão ser entregues via TAF. E aí você precisa ter, então, cadastrado por filial. Tá bom, Anderson? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. A Fernanda perguntou: tenho só um CNPJ, mas tenho outras seções tributárias. Tenho que cadastrar? Seções tributárias, você está falando de estabelecimento, Fernanda? Se obras. Ah, não, obras é o S1005. Você precisa cadastrar o S1005. Está disponível para cadastrar. Está aqui. Deixa eu só ver aqui se a minha outra base terminou. Deixa eu ver aqui.
A minha outra base terminou de rodar, inclusive, as autocontidas. Só um minuto, gente. Só um minuto. Deixa eu mostro por aqui o cadastro de obras. Tô com o TAF aberto. Aqui é configurador. Aqui é TAF. Ó, Fernanda, cadastro de obras. Cadastro de obras, eu não sei qual é o seu produto, tá, Fernanda? Mas se for RM ou DataSul, ele tem lá a parte de estabelecimento. Estabelecimento é o que traz obra para cá. Então ele tá aqui, ó. Eventos é social, tabelas, estabelecimento, obras ou órgãos públicos. Você preenche esse registro, que é o S1005. Deixa só ele abrir. Abriu. Então, é esse cadastro aqui. Que ou você pode cadastrá-lo manual aqui, ou você pode trazê-lo importado do seu produto padrão, tá bom? Seja Proteus, DataSul, RM ou Gix, ou produtos não TOTOS, tá bom? É só vir o XML lá no formato do S1005, tá? Vou fechar. Outra coisa importante a tratarmos. Para transmitir os eventos, vocês precisam do TSS, né? O TSS na minha máquina já foi instalado, bonitinho, tal. Mas aí, como configurar o TSS para o TAF? Vamos lá em configurações TAF, o wizard de configuração TSS. Aqui, então, é onde vocês vão configurar o TSS e vai amarrar com o TAF para poder transmitir, tá bom? Aqui a tela de boas-vindas, avança. E aí eu tenho aqui o ambiente do e-social. O meu eu tô deixando para produção dados reais, até para poder demonstrar, tá? Mas vocês podem depois mudar ele para produção, por exemplo. Tá bom? O meu é pré-produção dados reais. E aí a data de início da empresa 1/1 de 2016. Aqui a minha URL do TSS. Então, se eu pegar essa URL e jogar no meu navegador, ela tem que estar ativa. Vamos ver. Então, opa, está ativa. Então, como eu sei que ela está ativa? Porque ela está aqui habilitada. Então, jogo a minha URL aqui. Aí aqui embaixo eu também tenho já, antes não tinha, tá, gente? Nessa atualização que saiu agora do dia 26, do dia 23/3, aquele pacote que eu mostrei para vocês, ele faz atualização para também ter esse campo de ambiente do Reinf, tá bom? Vou clicar em avançar. Agora ele demora um pouquinho, porque ele vai fazer a validação do meu ambiente. E é nesse momento também que às vezes dá falha, que é proxy. O proxy pode tá segurando e aí não consegue acessar. Algum antivírus também pode segurar a aplicação do TSS e aí você não consegue avançar, tá bom? Esses são alguns dos principais motivos quando não consegue se acessar o TSS via TAF. Ele demora mesmo, tem que esperar um pouquinho. Enquanto, deixa eu pegar uma pergunta aqui. O Rodrigo perguntou, essa data de início da empresa na configuração do TSS tem que ser 1/1 de 2016 para a produção também? O Rodrigo perguntou. Rodrigo, para a produção não é 1/1 de 2016, tá? Na produção você pode ter duas datas. Ou 1/1 de 2018, para empresas que faturaram acima de 78 milhões em 2016, ou 1/6 de 2018? É isso? Só um momento, gente. O
Gente, para quem for menos de 78 milhões, para a produção 1 do 7 de 2018. Então, mais de 78 milhões, 1 do 1 de 2018. Menos de 78 milhões, 1 do 7 de 2018. Tá bom? Opa, o meu tá dando não foi possível post. Isso daqui eu já sei até o porquê. É por conta da rede que eu estou aqui nesta sala. Eu teria que mudar para o cabo para poder conseguir acessar. Deixa eu só mudar aqui, gente, a rede para o cabo. Espero que essa outra aqui segure. Vamos ver se agora ela vai. Uhum. 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 Bom, tá. Vamos ver se agora vai. Avança. Vamos ver se essa rede não vai barrar. Enquanto isso, gente, eu vou pegar aqui algumas perguntas, tá? O Alisson perguntou: se eu fizer o acesso no TAF direto pela matriz, sendo um arquivo de filial, tem algum problema? Alisson, o que acontece? Não tem problema. Por quê? Porque como o E-Social ele é entregue por raiz de CNPJ, você tem que realmente acessar a matriz para pegar os dados das filiais, tá bom? Não tem problema. Só que você só consegue transmitir pela empresa que estiver marcado lá no complemento cadastral como matriz, senão você não consegue. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Cássio. O TAF vai começar a utilizar o CNPJ do complemento cadastral versus o CNPJ do certificado para a transmissão dos eventos, para evitar os erros com as empresas 99? Cássio, já tem uma validação para não utilizar 99 se for ambiente de produção, tá? Se for ambiente de produção, ele já nem deixa você usar o grupo 99.
Ele fala que só deixa para pré-produção dados reais, tá bom? Enquanto isso, vamos torcer para a minha rede não bloquear o TSS. A Camila perguntou: Bom dia, quais as pastas preciso salvar para realizar o backup do TAF? Camila, backup do TAF. Para você fazer o backup do TAF, me corrija se eu estiver errado, hein? Aí você me fala. Toda a instalação, então. Então é isso mesmo. Toda a instalação mais o banco de dados, tá? Fazer da instalação inteira. Tá bom? Ai, não foi possível o post. Ai, essa. Deixa eu ver se eu consigo um outro TSS. É que esse TSS já tá no ar. Deixa eu ver se o meu proxy tá ativado de novo. Peraí. Uma coisa que pode acontecer, gente. Proxy. E aí, se tiver o proxy ativado, ele não deixa mesmo. Deixa eu ver se o meu tá. Eu vou parar o meu compartilhamento só um momento, gente. Só um momento, tá, gente? Eu tô verificando se o proxy da minha máquina tá habilitado por isso que o web service não, por isso que o TSS não tava funcionando, tá bom? Vamos lá. Gente, só mais um momento. Eu mostrei até para vocês que o meu TSS estava no ar e agora o TSS caiu. Vou pedir para vocês mais uns 2 minutinhos, por favor. Vamos ver se ele subiu mesmo. Haha, haha, haha. Olá, pessoal. Voltei. Ó, o meu serviço voltou pro ar. Vamos ver se agora ele vai funcionar, né? Subi ele na mão, tá bom, gente? E vamos ver se ele vai funcionar agora. Cancela. Wizard de configuração TSS. Avança. Vamos lá. Tá bom. Ahá, foi. Gente, só para vocês entenderem, tá? Minha máquina, ela tinha parado o serviço do TSS, por isso que ele não tinha subido, tá bom? Por isso que depois ele saiu. E agora ele voltou. Eu subi ele na mão, o serviço agora, para a gente poder finalizar, tá bom? Passei por lá pela outra página e aqui é a parte, então, do PFX. Então, aqui o meu é PFX, o meu certificado está aqui, a minha senha do certificado digital vou colocar aqui. Tonto. Vou clicar em avançar.
Beleza, meu certificado está aqui. Aí agora eu consigo fazer então uma transmissão. Só que o que acontece, gente? Já são meio 11h58. Vamos ver se eu vou conseguir fazer, né? Para isso, deixa eu desabilitar. O que acontece? Eu não consegui subir aquele 1000, né? Aquele 1010. E eu não tenho um S1000 transmitido aqui. Então eu preciso tirar a predecessão do evento para poder transmitir um 1040, que é um cargo, tá? Vamos ver se eu consigo fazer até meio-dia. Opa. Ah, essa minha base ela não rodou autocontida. Aí aqui eram para aparecer, aqui eram para aparecer os eventos, aqui eu desabilitaria para poder transmitir. Essa daqui é a minha outra base, a minha base instalada, ela não está pronta ainda. Eu acho que vai ter que ficar para uma próxima transmissão de eventos, tá, gente? Até por conta do tempo de instalar e fazer, então vai ter que ficar para uma próxima, tá? A gente vai disponibilizar esse webinar para vocês, provavelmente na próxima segunda, tá bom? As dúvidas que não foram respondidas agora vão ser colocadas na nossa FAQ e nós vamos deixar o link também disponível junto com no YouTube, no comentário do vídeo do YouTube, tá bom? A todos, então, eu vou encerrar agora, até porque já está no horário. Eu vou verificar mais uma data, então, para falar só de funcionalidade do TAF, tá, gente? Sem falar de instalação, para a gente falar de transmissão do e-social e do Reinf. O marketing ele vai entrar em contato com vocês, tá bom? Até para que a gente possa finalizar em 2 horas só, acho que o tempo ficou curto, tá bom? Eu peço desculpas, agradeço a participação de vocês e aguardem os próximos, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.